Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? O Senhor tem uma palavra de bênção, de vitória e de sucesso para os teus escolhidos, amém? Aqueles que o amam extremamente e com certeza aqueles também que estão se esforçando para serem melhores, né? Porque estamos em ascensão, né? Podemos sim nos tornar pessoas melhores e esse é o desejo do Senhor, amém? Então ele corrige o filho que ama, se apegue à palavra de Deus e caminhe na palavra de Deus, que é a sã doutrina, amém, irmãos? Para que te vá bem, para que você prospere, para que você vença, amém? E tem pessoas aqui sim que está fazendo isso. Está pagando preço, abrindo mão, né? Se esforçando, passando pelas perseguições, as lutas, as batalhas travadas na vida, né? E Deus assim também nos prova, né? E prova como ouro no fogo. Se a gente vai amar, perdoar, se a gente vai ajudar o próximo, estender a mão, estamos sempre sendo provados por Deus, irmãos, em todas as ações. Então muitas vezes as pessoas, Deus vai usar você em várias situações para ver se pessoas vão te amar, se essas pessoas vão te respeitar, se essas pessoas também vão ter boas atitudes com você, que é o que faz o ser humano evoluir, né? A evolução humana consiste do cidadão se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser humano verdadeiro, né? É com amor, é tendo bondade, misericórdia, piedade, ajudando o próximo, né? Então quantas vezes você teve oportunidades de pagar o mal com o mal, mas você foi e fez o bem? Você foi aprovado por Deus, você foi aprovada por Deus, porque você tinha todo o direito de fazer o mal, mas aí você fez o bem, entende? E assim você acaba até ensinando o outro, que às vezes tem um ponto errôneo, tá equivocado, ou às vezes o diabo, que na maioria desses casos é o diabo enganando aquela pessoa, aquela vida, entendeu? Querendo prejudicá-lo. Porque às vezes o inimigo ele sabe que em você ele não pode tocar. Porque você é uma pessoa honesta, é íntegro, é íntegra, é correto, é correta, está buscando a Deus, né? Ainda que tenha as suas limitações, as suas falhas que você está procurando melhorar em Deus, né? Você não deseja o mal para o próximo e está procurando melhorar. E às vezes o outro nem adora a Deus, nem busca a Deus, nem está caminhando na presença de Deus e está cheio de maldade no coração, porque o diabo joga setas malignas e coloca isso na mente, no coração da pessoa. E o diabo ele é inteligente, ele sabe que com você ele não vai conseguir, mas ele arma ciladas para essas próprias pessoas. Então você tem amado, você tem perdoado e Deus está feliz com você. Fora as perseguições, as injustiças, as batalhas, as renúncias que você teve. Porque tem gente aqui, eu tenho certeza, que poderia ter ganhado milhões, ganhado muito dinheiro com coisas ilícitas, com coisas que não agregam, com coisas que não alegram o céu e nem faria o Senhor ficar feliz. Mas você abriu mão na prova, no vale, no deserto, na escassez, na fome, na necessidade, entendeu? E você superou tudo isso daí em Deus. Passou fome, passou necessidade. Tem gente que passou fome aqui mesmo, literalmente, não tem nada para comer. E tem gente aqui que passou necessidades de coisas também, entende? E você superou. Então chegou a hora de vir a bênção, chegou a hora de vir a vitória, porque todo esse sofrimento que você passa por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus, por amor à palavra de Deus e por amor a Deus para não desagradá-lo, porque quando você renunciou, você falou, não, Deus não gosta disso. Deus vai ficar triste com isso, não é a vontade disso, não é a vontade de Deus isso. Deus não está nisso, então eu não vou fazer porque eu sou servo de Deus, porque eu sou serva de Deus, não é assim? Então a bênção chegou, a vitória chegou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é para quem renunciou, para quem se esforçou, para quem tem se esforçado. E se você não está me ouvindo aqui, não fez isso, comece a fazer, que Deus também quer te abençoar. Mas tem que ser pessoas honestas, íntegras, corretas, pessoas que fazem as coisas corretas diante de Deus, entende? Que aí vem as grandes bênçãos, os milagres. Eu não estou falando pão de cada dia, porque a pessoa acha que vai dar um golpe aqui ou lá, vai ter naquele momento. Mas depois acaba perdendo tudo e depois acaba perdendo as bênçãos grandiosas que Deus tem. Deus tem coisas grandes para você, mas primeiro é passar pelo vale. Você passa pelo vale, você passa pelo deserto, você passa pelas necessidades, você vai sofrendo, passando todo tipo de humilhação, perseguição, sofrimento, necessidade, escassez, humilhação por conta de recursos, por falta de dinheiro, mas você é uma pessoa inteligentíssima, você é alguém incrível e Deus está na sua vida. Então não deixe o diabo esmorecer a sua fé para dizer que você não vai vencer, que você não vai alcançar e fazer você desistir dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos.
Amém? Porque se você desistir dos seus sonhos, o diabo venceu, o mal venceu e você não vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Então seja perseverante, determinado, determinada. Amém, ovelhas amadas? Em nome do Senhor Jesus, resilientes, que a vitória virá inexoravelmente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Ele falou que faria, então ele vai fazer. Acredite em você, no seu potencial, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é um homem inteligentíssimo, uma mulher inteligentíssima e tem o brilho, tem a presença do Espírito de Deus. Então você pode fazer o que outros fazem, mas pode fazer com mais excelência e melhor ainda. Por quê? Porque a presença de Deus habita em você. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ó. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha isso. Então, se os seus projetos são grandes, se os seus sonhos são grandes, se o seu, sabe, os seus sonhos, tudo aquilo que você almeja é muito grande, então, seja, Paulo descreve que os sonhos de Deus para você são maiores ainda do que esses aí que você tem projetado. Você é do tamanho do seu sonho. Então não se menospreze nem se diminua. Se é para sonhar, então sonhe em alto sim, porque aí você exerce a sua fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Olha isso. Porque se você está vendo que é possível, então você não precisa de fé, né? Você já está vendo que dá. Entende? Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, aquilo que é impossível. Aí você usa a fé, porque é no impossível que Deus opera. Porque no possível você vai e você faz e você conquista e você consegue. Deus já te deu inteligência, sabedoria, conhecimento, capacitação, porque tudo vem de Deus, até isso. Mas aí você vai e consegue. Mas agora quando é impossível, não. Aí você tem que lutar por isso. Porque é aí que Deus entra, fala, é impossível sim, eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar que eu sou poderoso, e aí nesse impossível Deus faz o seu sonho se realizar. As bênçãos de Deus se concretizar na sua vida. Amém? Então isso é a fé. E a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo que aquilo que os olhos não viram, seus olhos não viram ainda, mas é o que Deus preparou para você. No seu ouvido ainda não chegou que isso era possível não, mas é possível, Deus fará ser possível, olha isso. E nem subiu ao seu coração, talvez você nem almeja, nem sabe ainda as grandiosidades das bênçãos grandiosas que Deus tem para você. Mas Deus vai se revelar para você, amém? E você vai conquistar. Você vai conquistar essas bênçãos, esses milagres. O diabo não vai conseguir destruir a sua vida e acabar com a sua vida não. Porque maior é aquele que prometeu, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero contar aqui rapidamente a história de um jovem, né? Que era o Henry Royce, que ele que fabricou, que inventou a Rolls Royce. Você já deve ter ouvido. Se você não ouviu falar aí, dá uma pesquisada aí, Rolls Royce. Você vai ver que carros incríveis, né? Então ele inventou a Rolls Royce, né? Mas você sabia que ele começou vendendo jornais? Exatamente. Henry Royce era um simples rapaz da Inglaterra que começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar ali com pássaros, né? Com jornais, com pássaros, né? Por algumas moedas ali, ele fazia esse trabalho. O pai dele havia falecido quando ele ainda tinha apenas 9 anos de idade. Então ele teve que sustentar sua família. E para isso ele foi vender jornais para sustentar os seus familiares, né? A vida não foi fácil para ele. Para Henry, foi difícil a vida do irmão, sabe? Alguns dias, a sua única refeição era pão mergulhado no leite. Mas ele sempre foi apaixonado por aprender, para entender, compreender as coisas. Olha a pessoa que busca informação, leitura, conhecimento, olha o quanto isso é importante. A pessoa que busca o conhecer, né? Então ele era apaixonado pelo conhecer, para entender as coisas. E ele às vezes só tinha isso para comer, pão mergulhado no leite. Mas sempre foi apaixonado pelo conhecimento, por aprender as coisas. Então com 22 anos ele fundou a sua primeira empresa, com um amigo, né? Para vender acessórios eletrônicos, domésticos, né? E um dia ele encontrou um carro francês, irmãos, bem antigo, e ali ele decidiu consertar aquele carro. Ele decidiu que ele ia consertar aquele automóvel. Depois de consertá-lo, que ele conseguiu, né?